Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós iremos trabalhar com a Lei de Probidade Administrativa, que é a Lei 8429, que foi substancialmente aí alterada pela 14.230 de 2021. Então, nós trouxemos aqui 3 questões de 2022 para você que vai fazer o concurso aí do Instituto Federal de Alagoas. Mas antes, porém, é importantíssimo você deixar o like no vídeo, fazer a inscrição no canal, tá? E ativar o sininho das notificações para quando eu colocar vídeo aí deste concurso aqui, você, ser avisado. Tem também aqui na descrição o nosso Instagram e o nosso canal no Telegram também. Beleza? Professor, pare de enrolação e vá fazer as questões. Calma que eu já tô indo. Vamos lá para as questões, ó. Improbidade administrativa, concurso IFAL 2022. Primeira questão, pessoal, questão 2022, recentíssima, tá? Questão que saiu do forno agorinha. Quem entendeu a referência aí? Vamos lá. A Lei de Improbidade Administrativa foi um dos importantes marcos para a transparência e melhoria da governança na administração pública brasileira. Recentemente, porém, o texto original vinha sofrendo críticas em relação à sua forma de aplicação, sob a premissa de que haveria excesso de rigor em relação a condutas não dolosas de administradores públicos, resultando na baixa atratividade da função pública entre profissionais capacitados. Nesse contexto, é correto afirmar, com base na Lei 8429 de 92, que... Aí vamos aí para as alternativas. Só fazendo um rápido comentário, de fato, pessoal, em se tratando de conduta culposa, que tinha essa previsão na redação original da Lei 8429, muitas vezes o gestor nem tinha intenção de prejudicar o município, por exemplo, a administração pública. Às vezes pegava uma bomba de um outro gestor e ele acabava respondendo. E aí o Ministério Público ele sentava a mão de forma bem pesada. E com essa alteração aqui, eu acredito que está mais justa, Tiveram algumas críticas porque está beneficiando o político. Só que aqui, pessoal, o intuito da lei de probidade é punir o corrupto de fato, tá? Não aquele que agiu de forma culposa. Então, eu acho bem interessante essa nova redação da lei de improbidade administrativa. Agora vamos para as questões. Letra A. Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. E aí? Letra B. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos à obrigação de repará-lo integralmente, independente do valor da herança ou do patrimônio transferido. Você já vê que tem um absurdo aqui, Como é que a pessoa responde integralmente se eu recebi X, O dano é XY. Se eu só recebi X, eu vou apenas, reparar até as forças da minha herança. Eu não posso ultrapassar. Então, a letra B tu já vê que está desproporcional, Letra C. Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência ainda não pacificada, que não venha a ser posteriormente prevalecendo nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Tá? Letra D. Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Não se sujeita às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa jurídica ou física, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Vamos agora discutir item por item. Letra A. Os sócios, os cotistas e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica. Onde está errado, pessoal? O não, Porque eles não respondem. Isso está no parágrafo 1º aqui, Os sócios, os cotistas, os diretores, os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem
pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, né? Essa aqui, pessoal, é a regra, tá? É a regra. E a regra é que está na letra A. Essa aqui é a regra, tá? Aí, salvo se comprovadamente houver participação em benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação. Beleza? Então, foi colocada a regra na alternativa A. Então, a alternativa A aí está errada, né? Porque está dizendo que eles respondem, eles não respondem. A letra A está errada. Beleza? Avançando. Letra B. Ó. O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos à obrigação de reparar integralmente, independente do valor da herança ou do patrimônio transferido, integralmente, né, pessoal? Independente do valor da herança, claro que não, né? O sucessor ou herdeiro, isso aqui está no artigo 8º, tá? O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-los até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Ou seja, até as forças da herança, né? Ou até o limite do patrimônio transferido. Então está errado aqui. Aqui está dizendo que vai reparar integralmente, independente do valor da herança ou do patrimônio transferido. Está errado, né? Letra C. Ó. Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa baseada em jurisprudência ainda não pacificada que não venha a ser posteriormente prevalecendo nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário. Então, isso aqui, pessoal, não configura. Aqui está dizendo que configura, então está errado, tá? Parágrafo 8º do artigo 1º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei. E aí ele diz que configura, então está errado essa alternativa aí. Para outra, que é a correta, né? Que está no artigo 1º, de fato, né? Os atos de improbidade violam a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções e a integridade do patrimônio público e social dos poderes executivo, legislativo e judiciário, bem como da administração direta e indireta no âmbito da União, Estados, municípios e DF. Então, a letra D está correta, né? Letra D está correta. Letra E, está dizendo o seguinte, ó, não se sujeita às sanções previstas nesta lei o particular, pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria. Nesse caso aqui, né, no que se refere ao recurso de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta lei o particular, entendeu? Então, a letra E está errada, está dizendo que não se sujeita, e claro que se sujeita, beleza? Porque tem um vínculo especial ali com a administração pública. Então, o nosso gabarito aí, né, seria a letra D de doido, que é a correta, né? Bacana, vamos avançar então. Mais uma aí, ó. Em janeiro de 2022, o policial civil João, né, do estado Alfa, de forma dolosa, tá? De forma dolosa, a fim de obter proveito ou benefício indevido para outra pessoa, revelou fato de que tinha ciência em razão de suas atribuições e que devia, né, permanecer em segredo, propiciando beneficiamento a terceiro por informação privilegiada. Consoante dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, né, com alterações introduzidas na 14.230 de 21, João praticou ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública, né, que está no artigo 11 da referida lei. E no bojo de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o policial, letra A, não está sujeito à perda da função pública por ausência de previsão legal. Letra B, está sujeito à perda da função pública que atinge qualquer vínculo existente entre o agente público e o poder público no momento do trânsito em julgado da sentença. Letra C de coração, está sujeito à perda da função pública que atinge qualquer vínculo existente entre o agente público e o poder público no momento em que for prolatada a sentença. Letra D, está sujeito à perda da função pública que atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público detinha com o poder público na época do cometimento da infração. Letra E,
está sujeito à perda da função pública que atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo o magistrado, em caráter excepcional, estendê-la, né, aos demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Veja que aqui ele quer saber em relação às sanções. Para nós respondermos esta questão aqui, vamos, né, saber as penalidades, né, de cada ato de improbidade administrativa. Primeiro, em relação a enriquecimento ilícito, né, isso aqui é de acordo com a 14.230 de 2021. Quais são as penalidades para enriquecimento ilícito? Né? A perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos por prazo não superior a 14 anos. Veja que enriquecimento ilícito com lesão ao erário são muito semelhantes, tá? Que muda, professor? Por exemplo, suspensão dos direitos políticos até 12 anos, aqui é 14. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano, aqui é em relação ao acréscimo patrimonial, né? De quem cometeu esse ato ilícito aqui, esse enriquecimento ilícito. E proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos por prazo não superior a 12 anos, e aqui é 14 anos. Veja que é muito parecido, enriquecimento ilícito com lesão ao erário. Agora vamos ver, né, o que é o da questão de fato, né, que é um ato que atenta contra princípios da administração pública, né, ele revelou lá o segredo, né, da repartição dele. Qual é a penalidade? Pagamento de multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou investimentos por prazo não superior a 4 anos. Então veja que aqui, pessoal, não existe penalidade de perda da função pública para ato que atenta contra a administração, né? Contra princípios da administração pública. Então o nosso gabarito aqui, obviamente, é a letra A, tá? Não está sujeito à perda da função pública por ausência de previsão legal. Então, se você for lá no artigo lá, você vai ver que ato que atenta contra princípios públicos, as penalidades aqui são essas aqui. E não tem a perda da função pública, beleza? Gabarito, letra A de amor. Mais uma aí, pessoal, para a gente encerrar por hoje aqui, ó. Também de 2022, tá? A Lei 8429 de 92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa e sofreu profundas alterações pela 14.230 de 2021, sobre o tema analisa as afirmativas abaixo de valores de verdadeiro ou falso. Vamos lá. Na hipótese de prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, o agente estará sujeito ao pagamento de multa de até 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente dentro de outras sanções previstas em lei. Então aqui está verdadeiro, né? A gente acabou de ver aqui, ó. Multa, né? Civil de até 24 vezes. Beleza, tranquilidade. A outra, a multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade administrativa. Verdadeiro, pessoal. Professor, está isso, professor. Está aqui, ó. A multa, que está no artigo 12 do parágrafo 2º, ó. A multa pode ser aumentada até o dobro se o juiz considerar que, em virtude de situação econômica do réu, o valor calculado na forma do 1, 2 e 3, né, do caput deste artigo, é ineficaz para a reprovação e prevenção do ato de improbidade administrativa. Então, está correto esta aqui. E a outra, para efeitos de contagem do prazo da sanção, de suspensão dos direitos políticos, não será computado o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pessoal, vamos aqui na previsão legal, tá? Qual é o erro aqui, ó? Está no artigo 12, parágrafo 10, ó. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, computar-se-á retroativamente o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Está dizendo o seguinte, ó. Para efeitos de contagem do prazo da sanção de suspensão dos direitos políticos, não. Ele coloca um não aqui, tá? E não tem esse não aqui. O único erro é esse não aqui, beleza? Então essa aqui tá falsa também. Falsa também não, né? A única que tem falsa. Então ficou verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra D, verdadeiro, verdadeiro e falso. Beleza? Então, pessoal, finalizamos as 3 questões que nós nos propusemos, né, a fazer. Bom,
Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal, tá? Para não perder mais nenhuma aula. Se você quiser que eu continue colocando material aqui, videoaulas para esse concurso do Instituto Federal de Alagoas, né? Coloca aqui no comentário, eu quero, que eu vou saber que tem muito interesse em relação a esse concurso, para eu te ajudar a conquistar a tua vaga nesse certame público. Sem mais pelo momento, professor Alberto aqui, fui!